Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 110 do Enem 2021 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre bioenergética envolvendo a produção de combustíveis ambientais. Vamos para o enunciado da questão. Organismos autotróficos e heterotróficos. Autotróficos são aqueles organismos que são capazes de produzir os seus próprios nutrientes. Esse processo pode ser realizado tanto por fotossíntese, em que há a participação da energia luminosa, como por quimiossíntese, em que há a oxidação de substâncias químicas inorgânicas para produzir energia a fim de realizar o processo de produção dos seus nutrientes, da sua molécula orgânica. E heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir os seus próprios nutrientes. Logo, eles irão tirar energia da quebra de moléculas químicas orgânicas, certo? E estocar essa energia na forma de ATP. Realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos. Esse carbono fixado pela energia luminosa pelo processo de fotossíntese ou a partir de compostos inorgânicos. Esse processo aqui a gente está se referindo à quimiossíntese, que utiliza a energia da oxidação dos compostos químicos inorgânicos, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados, ou seja, são quebrados, são degradados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, que são subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais ou biocombustíveis. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a... Então, a questão está pedindo para que a gente possa identificar qual é o processo metabólico que está envolvido na produção de combustíveis ambientais. Bom, gente, nós temos 3 tipos de combustíveis ambientais ou biocombustíveis, que são eles. O etanol, que é um álcool de fórmula molecular C2H6O. O etanol ele é proveniente da fermentação de compostos orgânicos, tá? Um tipo de fermentação chamada de fermentação alcoólica. Temos ainda o biogás, principalmente o metano, tá? O biogás é um gás que tem na sua composição majoritariamente o metano, mas temos também presente no biogás o gás carbônico e também o sulfeto de hidrogênio, certo? Mas quando a gente fala de biogás, a gente lembra logo do gás metano, que é usado como combustíveis, ok? Temos ainda o biodiesel, que é proveniente de triglicerídeos, de lipídios, de origem tanto vegetal, óleos vegetais, quanto também de gordura animal, certo, gente? Então, quando a gente pensa nesses 3 biocombustíveis, a gente sabe que o etanol e o biogás, eles têm a participação de organismos vivos, uma vez que o etanol é produzido a partir da fermentação alcoólica, realizada tanto por fungos, principalmente por leveduras, quanto por bactérias, e o biogás é o produto da decomposição de matéria orgânica, ok? Uma outra pista que a questão dá é quando essa questão, ela coloca aqui que é um processo, catabólico, com menor rendimento energético. Quando a gente pensa em catabolismo, a gente tem que pensar em reações metabólicas em que há degradação de moléculas, certo? E quando a gente pensa em anabolismo, a gente pensa em processos metabólicos em que há a produção, a construção de moléculas. Tá, mas professora, me dá um exemplo aí de reações catabólicas. Reações catabólicas, eu dou como exemplo para vocês a fermentação. Processos fermentativos são processos catabólicos em que a glicose é quebrada para produzir energia e subprodutos, como por exemplo na fermentação alcoólica nós temos o etanol e o CO2. Um outro exemplo de processo catabólico, nós temos a respiração aeróbica, que é um fenômeno bioenergético que ocorre em 3 etapas, em que nós temos a glicólise,
que é um processo anaeróbico, logo ocorre na ausência de oxigênio. O ciclo de Krebs, que já ocorre na mitocôndria, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E, por fim, nós temos a cadeia respiratória, que é a última fase que ocorre na membrana interna da mitocôndria, em regiões de dobra chamadas de crista, certo? E como exemplos de processos anabólicos em que há a construção, a produção de moléculas, nós podemos citar a fotossíntese e a quimiossíntese. Mas aqui na questão, a questão pede um processo catabólico em que há degradação de moléculas orgânicas, gerando um menor rendimento energético e que esteja associado à produção de biocombustíveis, ok? Então, como eventos catabólicos em que há produção de energia, nós só temos dois tipos, que é a fermentação e a respiração aeróbica, sendo que o único deles que apresenta o menor rendimento energético é a fermentação, em que nós temos, ao final do processo, a produção de apenas 2 moléculas de ATP. E na respiração aeróbica, nós temos a produção entre 30 a 32 moléculas de ATP, certo, gente? Então, a gente pode analisar aqui e já eliminar algumas alternativas. A alternativa A, fotossíntese. A fotossíntese é um processo catabólico em que há quebra de moléculas orgânicas? Não. A fotossíntese é um processo anabólico, em que nós temos a reação entre o gás carbônico e a água, na presença de luz, produzindo glicose e oxigênio. Então, é um processo anabólico e não catabólico, certo? Então, a gente procura um processo catabólico com menor rendimento energético. Fermentação? Sim. No processo fermentativo, nós temos a quebra da glicose, produzindo 2 moléculas de ATP e alguns subprodutos, que no caso da produção de biocombustível, nós temos a produção do etanol e liberação de CO2. Ok? Eu vou já fazer um esqueminha aqui para que vocês possam entender como ocorre a fermentação alcoólica. Mas primeiro vamos eliminar aqui as outras alternativas. Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa B de biologia, ok? Quimiossíntese? Não. A quimiossíntese também é um processo anabólico, semelhantemente à fotossíntese, porém, na quimiossíntese, a energia é proveniente da oxidação de compostos químicos inorgânicos para produzir energia e, em um segundo momento, utilizar essa energia para produzir composto orgânico e oxigênio. Então, também não é quimiossíntese. A alternativa D, respiração aeróbica? Não. Por quê? Porque, apesar de ser um evento catabólico, ela ocorre produzindo um alto rendimento energético. Ou seja, lá na terceira fase do processo de respiração celular, a primeira fase nós temos a glicólise, na segunda fase nós temos o ciclo de Krebs e na terceira fase nós temos a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória nós temos uma alta produção de ATP, em torno de 28 ATPs são produzidos na cadeia respiratória. Sendo que na respiração aeróbica, nós vamos ter um total ali de produção entre 30 e 32 ATPs, ok? E na fermentação nós temos apenas a produção de 2 ATPs e a questão pede um processo em que há um menor rendimento energético, ok? A alternativa é fosforilação oxidativa? Não. A fosforilação oxidativa é o último processo da fase de cadeia respiratória, em que o ADP se une ao fosfato inorgânico, formando ATP, utilizando a energia do bombeamento de hidrogênios através da enzima ATP sintase ou ATP sintetase, certo, gente? Então, como eu já falei anteriormente, a alternativa correta é a alternativa B de biologia. Mas vamos ver como é que ocorre o processo de fermentação. A fermentação é um processo bioenergético anaeróbico, ou seja, ocorre na ausência de oxigênio, em que a glicose é utilizada como matéria orgânica. Essa glicose é quebrada com 2 objetivos principais: produzir energia na forma de ATP ao final do processo e restaurar uma molécula importante para a manutenção desse processo bioenergético, que é o NAD+, que é um carreador de elétrons, e a gente já vai entender a importância dele aqui, certo, gente? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui a glicose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Essa molécula de glicose, ela sofre processos de oxidação, de quebra, e no início desse processo, no início da reação, há o consumo de 2 moléculas de ATP. Então, 2 moléculas de ATP são consumidas no início dessa reação, produzindo,
2 moléculas de ADP mais 2 moléculas de fosfato inorgânico, ok? ATP, para quem não sabe, é a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética. Quando a glicose ela é quebrada, há a liberação de uma grande quantidade de energia na forma de elétrons e na forma de prótons. Esses elétrons são liberados e são capturados por moléculas carreadoras de elétrons, transportadoras de elétrons, denominadas NAD+. Então, aqui nós temos a participação dessa molécula, é o NAD+. Esse NAD+, capta elétrons e prótons, formando a sua molécula na forma reduzida, que é o NADH. Então, são consumidas 2 moléculas de NAD, produzindo 2 moléculas de NADH. Então, o NADH agora é uma molécula altamente energética, porque ele capturou os elétrons e os prótons que foram liberados na degradação, na quebra da glicose, certo? Essa reação que eu vou aqui esquematizar para vocês é a forma simplificada da reação de fermentação, que envolve o processo de glicólise e o final em que há a redução, a transformação do piruvato, que é a molécula produzida ao final da glicólise. Certo? Mas a glicólise, originalmente, ela é constituída por 10 reações, ocorrem 10 reações na glicólise, ok? Então, continuando aqui, ao final da glicólise, há a produção de 2 moléculas de piruvato. Vou desenhar aqui a fórmula estrutural do piruvato, que é o CH3, C dupla O, C dupla O, OH. Então, vocês já devem ter ouvido falar em piruvato e ácido pirúvico. Qual é a diferença dos dois? O ácido pirúvico, que é o que eu desenhei aqui para vocês, é um ácido carboxílico, é a forma orgânica da molécula. Porém, quando o ácido pirúvico ele é imerso em meio aquoso, ele se dissocia formando o piruvato, que é a forma inorgânica do ácido pirúvico. Então, eu posso colocar tanto na forma de ácido pirúvico, se eu colocar uma cargazinha aqui no oxigênio, né, e dissociar o hidrogênio, ou eu posso associar aqui o oxigênio e o hidrogênio, formando aqui, né, o ácido carboxílico. A gente vê que é um ácido carboxílico pela presença da carboxila, né, C-O-OH. Ok, gente? Então, eu vou colocar aqui piruvato, né? Então, foram formadas 2 moléculas de piruvato. Vocês já entenderam a diferença, ok? Ao final da glicólise, há a produção de 4 ATPs. Para produzir esses 4 ATPs, eu tenho que ter, né, os substratos, que são 4 ADPs, adenosina difosfato, mais 4 fosfatos inorgânicos. Então, ao final desse processo, nós teremos um saldo líquido de apenas 2 ATPs. Por quê? Vamos visualizar aqui. No início do processo de glicólise, foram gastas 2 moléculas de ATPs. Porém, no final, foram produzidas 4 moléculas de ATPs. Então, 4 menos 2, se eu produzir 4, mas eu consumir 2, eu vou ter um saldo de 2 moléculas de ATP. Ok? Então, na glicólise, nós temos um saldo de 2 moléculas de ATP. Vamos continuar aqui. O piruvato pode ainda sofrer a ação de uma enzima chamada de piruvato descarboxilase. O que essa enzima irá fazer? Ela irá realizar o processo de descarboxilação. Ela irá remover a carboxila do piruvato. Então, ela vai retirar aqui a carboxila. Após essa descarboxilação, nós teremos como produto uma molécula denominada de acetaldeído. Então, eu tirei aqui, eu vou redesenhar a molécula, 2 moléculas de acetaldeído, porque são 2 moléculas de piruvato. 2CH3, C, dupla O, H. Aqui é um C, tá, gente? Ficou feio aqui, mas é um C, tá? Carbono. Então, quando eu removo a carboxila, eu produzo 2 moléculas de CO2, certo? Vamos ver aqui como essa molécula é formada. Eu tenho aqui, ó, CO2, né? Um carbono, eu removi um carbono e 2 oxigênios. Então, formou o CO2. Ficou o hidrogênio se ligou ao carbono, formando, então, o C-O-H, que é um aldeído, certo? Eu tenho uma carbonila aqui. O nome dessa molécula é acetaldeído, também conhecido como etanal. Ok, gente? Parou por aí? Ainda não. Cadê o etanol? O etanol ainda não foi formado. Nós já temos a formação aqui do CO2.
que pode ser utilizado ali para a produção de pães, né? No processo de panificação para o crescimento da massa e também na preparação de bolos, ok? Então, o acetaldeído, ele será convertido finalmente no etanol, ok? CH3, CH2OH, ok? Mas para que essa reação ocorra, é necessário gasto de energia. E de onde vem essa energia? Lembrem que lá no iniciozinho do processo, lá na glicólise, foram liberadas o quê? 2 moléculas de NADH, que é uma molécula altamente energética, uma molécula que carrega prótons e elétrons. E esses prótons e elétrons são ricos em energia, e são eles que irão doar energia para essa reação, certo? Então, o NADH doa energia para que essa reação ocorra, restaurando o NAD+, que pode ser utilizado novamente no processo de glicólise e, consequentemente, para o processo fermentativo, né? Já que a glicólise é uma das etapas do processo de fermentação, ok? Então, aqui na fermentação, nós temos 2 fases, que é a glicólise, que tem como objetivo produzir energia, tanto na forma de ATP, que pode ser utilizado pelas células para realizar suas atividades metabólicas, como também na forma de NADH, né? Estocar essa energia na forma de NADH, que será utilizado no processo de produção do etanol, lá no final do processo de fermentação, certo? Então, aqui nós temos a glicólise e aqui nós temos o processo de restauração do NAD+, que passa a sua forma oxidada, certo? Porque ele doou os elétrons aqui para converter o acetaldeído em etanol. E esse NAD pode voltar aqui para o processo de glicólise, sendo convertido novamente em NAD e será utilizado novamente nesse processo de conversão aqui. Tudo bem, gente? Então, ao final de todo esse processo, nós temos a produção do etanol por meio do processo de fermentação alcoólica. E esse etanol pode ser utilizado tanto para a produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, como o vinho, como também como um combustível, né? Como um biocombustível. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam ser notificados quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar trabalhando aqui, produzindo cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar esse sonho de vocês, né? A tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.